Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Estou de volta, sou o professor Aurélio Menezes e estamos iniciando hoje vídeos sobre a estrutura e a formação das palavras. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a estrutura das palavras, quais os elementos que integram essa estrutura. Então, nós vamos aprender tudo isso no vídeo de hoje. Vamos juntos aqui aprender esse novo conteúdo de língua portuguesa. Começando pelo elemento mais importante, que sem dúvida é o radical. O radical da palavra é a parte que dá significado à palavra. É um elemento irredutível, comum a todas as palavras da mesma família e que, portanto, é responsável pelo significado dessa palavra. Vamos exemplificar a palavra amor. Amor, nós temos aí o radical AM mais o sufixo OR. Então, amor mais, temos aí o radical AM mais o sufixo. E também, a partir desse radical, nós podemos formar novas palavras. Utilizando o quê? Utilizando mais dois elementos da estrutura das palavras. Dois elementos que compõem a estrutura das palavras, que são exatamente o prefixo e o sufixo. Ainda no meio, a vogal temática, que nós vamos ver, vamos explicar em outro momento. Mas assim, para iniciar esse conteúdo, lembramos que a palavra amor tem o radical, AM, que se for retirado, a palavra perde o sentido, perde o significado, e tem aí o sufixo OR. Se quisermos formar uma nova palavra, vamos usar, por exemplo, a palavra desamor. Desamor, nós temos aí o prefixo des. O que é o prefixo? Exatamente, é o elemento que vem antes do radical. O que vem antes do radical é, portanto, o prefixo. E esse des significa falta de. Então, desamor, falta de amor. Então, eu começo com o prefixo des, mais o radical, mais o sufixo. Eu tenho aí, portanto, uma nova palavra que adquire um novo significado, que é exatamente o oposto da palavra amor. Também podemos formar uma nova palavra com o sufixo oso. Aí teríamos amoroso, a palavra amoroso. Temos aí o amor mais o sufixo oso, formando uma nova palavra, que é a palavra amoroso. Aí vocês começam a entender quais são os elementos que formam a estrutura das palavras. Radical, prefixo, sufixo. E precisamos lembrar também o seguinte, que há a chamada família de palavras. Vamos pegar aqui o exemplo do verbo estudar. Estudar, estudioso, estudei, estudante, reestudar. Nós temos aí 5 palavras, todas da mesma família, porque todas vêm do mesmo radical, estude. ESTUD, vem exatamente desse mesmo radical. Estudar, estudioso, que dependendo do contexto pode ser um adjetivo. Estudei, que é o verbo estudar no passado, e temos estudante, o substantivo, e ainda um novo verbo que foi criado a partir de um prefixo, que é o prefixo re. Então, reestudar. Reestudar também é uma nova palavra. Como se vê, essa sequência de palavras vem exatamente da mesma família, do mesmo radical, da mesma raiz. São as palavras chamadas de cognatas. Dá-se esse nome, cognatas. As palavras que apresentam a mesma raiz, o mesmo radical, são conhecidas assim. Outro exemplo, menino, meninada, meninice, meninote. Também todas as palavras surgem, derivam do mesmo radical, né? O radical M-E-N aí no caso, né? Temos aí M-E-N. Portanto, para iniciar esse conteúdo, estrutura das palavras,
nós estamos mostrando exatamente essa questão da família de palavras, as chamadas palavras cognatas, e temos aí o uso do radical, do prefixo e do sufixo. E vamos dar continuidade ao nosso vídeo, lembrando a questão da vogal temática. A vogal temática também é outro elemento da palavra, que integra a palavra. Há dois tipos de palavras, a vogal temática dos nomes e a vogal temática dos verbos. Vamos pegar aqui o exemplo, a palavra escola. Nós temos aqui a palavra escola. Temos aí o radical escol mais o A. Temos aí uma vogal A. Temos a palavra ponte. Temos aí o radical ponte sem o E e temos o E, que acrescenta que é exatamente a vogal temática. Perfume. A palavra perfume também segue a mesma situação. A palavra mesa, também da mesma forma. Temos aí a vogal temática do nome, porque todos são nomes. Escola, ponte, perfume, mesa, portanto, são vogais temáticas dos nomes. Lembrando também o seguinte, há uma regra importante nesse aspecto. Os nomes terminados em vogais tônicas ou consoantes não têm vogal temática. São chamados atemáticos. Vamos citar aqui exemplos dos atemáticos. Sofá, café, caqui, baú, nível, hífen. Essas duas últimas palavras terminadas em consoantes. Hífen e nível, né? Terminadas em L e N, respectivamente. E as outras em vogais tônicas, né? Então, como se vê, essa vogal temática é também um elemento muito importante na estrutura da palavra. Já as vogais temáticas dos verbos dependem das vogais que indicam a sua conjugação. As vogais A, E, I, que se ligam ao radical dos verbos, indicando a conjugação a que pertencem. Por exemplo, falar, primeira conjugação. Vender, segunda conjugação. Partir, terceira conjugação. Aí, como se vê, neste caso, a vogal temática é a chamada vogal temática dos verbos. E aí há uma diferença exatamente nessa situação. Outro elemento importante da estrutura da palavra, o tema. O que é o tema? É o radical acrescido da vogal temática, isto é, preparada para receber as desinências. É exatamente isso que a gente vai mostrar. Escola, nós temos aí o tema. A palavra escrita, escola, escol mais A, nós temos a palavra escola, que é o tema, quando você for fazer a devida classificação. Ponte, o ponte mais o E, palavra ponte, que é exatamente o tema. Escreve, tem o escreve sem o E, mais o E fica escreve, e aí temos o tema dessa palavra. É exatamente isso. Então, o tema também é outra parte da palavra bem interessante, muito importante, para que você conheça a estrutura das palavras. Agora nós vamos detalhar, vamos esmiuçar uma parte importante, que são os afixos. O que são os afixos? São morfemas que se unem ao radical, modificando o significado básico da palavra e assim formando novas palavras. E vamos entender o que são justamente os afixos. Prefixos e sufixos são chamados afixos. Então vamos lá. O prefixo é aquilo que vem antes do radical, é o elemento que vem antes do radical da palavra. Vamos pegar o exemplo da palavra ilegal. Nós temos aí a palavra legal mais o prefixo i, que significa não. Ilegal, não legal. Então, ilegal, nós temos aí uma palavra exatamente formada pelo prefixo i mais o radical legal.
Outra palavra, a palavra infeliz. Temos aí o prefixo in, mais o radical feliz. Portanto, uma palavra que está se formando a partir do prefixo, ou seja, juntando o prefixo e também o radical. Ilegal, infeliz, são dois bons exemplos neste caso. Vamos agora falar dos sufixos. Os sufixos, que são aqueles elementos colocados depois do radical, que estão depois do radical. A palavra felizmente, temos aí o radical feliz, mais o sufixo mente. Então temos uma palavra formada com o radical mais o sufixo mente, que é exatamente aquele elemento que vem depois do radical. A palavra legalidade. Temos a palavra legal, o radical, legal, mais o sufixo idade, formando, portanto, uma palavra por sufixo, juntando o radical e juntando também o sufixo. Estes são bons exemplos de palavras com prefixo e também de palavras com sufixo, justamente para facilitar essa compreensão, que são esses morfemas, são esses afixos. Agora, além dessa estrutura, radical, prefixo, vogal temática e sufixo, nós temos as chamadas desinências, que são os morfemas gramaticais, ou seja, indicam noções puramente gramaticais, como as flexões de gênero e número, e também de modo e tempo. E nós temos duas modalidades de desinências. E quais são? São as desinências nominais, ou seja, aquelas que podem indicar o gênero e também indicar o número. Exemplo, vamos ao exemplo, porque com exemplo tudo fica mais claro. Gato, gata. Nós temos aí uma desinência nominal de gênero, porque está identificando o gênero da palavra, se é masculino ou feminino, menino ou menina, indicando também o gênero. E aí, no caso, a letra O ou a letra A são as desinências, indicando os dois gêneros diferentes. Temos ainda uma desinência nominal que indica um número por meio da letra S. A letra S indica exatamente os nomes no plural. Então, gatos, gatas, meninos, meninas. Aí nós temos o S, que é uma desinência nominal de número. Por quê? Porque está indicando se a palavra está no plural ou se a palavra está no singular. E como é um nome, vamos chamar de desinência nominal, porque se trata de um nome. Então é uma coisa bem simples, mas que é importante entender. Temos ainda outras desinências, que são as chamadas desinências verbais. E começando, por que verbais? Porque se referem a um verbo. Começando com a desinência modo temporal, que indica o quê? Indica o modo e o tempo do verbo. Exemplo, a palavra cantava. Cantava, nós temos aí a desinência VA, vá, que indica o quê? Indica que o verbo cantar está no modo indicativo e está no tempo passado. E como vamos fazer a classificação, a identificação? Vamos identificar cantava como pretérito imperfeito do modo indicativo, porque essa terminação VA, essa desinência VA, indica exatamente que o verbo está no passado e indica que o verbo pertence à primeira conjugação do modo indicativo. Vamos a outro exemplo. Desinência de número e pessoa, ou seja, desinência número
pessoal indica o número e indica também a pessoa do verbo. Cantavas. Quando eu falo cantavas, eu estou me referindo a quê? Estou me referindo à segunda pessoa do singular. Ou seja, o verbo cantar, tu cantavas. O pronome pessoal é tu, é cantavas. Mas no caso do verbo, nós sabemos que o tu é a segunda pessoa do singular. Então, torna-se bem fácil essa classificação. Portanto, nós temos aí dois tipos de desinências verbais. A desinência modo temporal, que indica o modo e o tempo. Cantava, pretérito imperfeito do indicativo. E temos a desinência número pessoal, que indica o número e a pessoa do verbo. Cantavas, segunda pessoa do singular, porque falamos tu cantavas. Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela. Portanto, estas são as desinências verbais. Nós já vimos aí as desinências nominais, as desinências verbais e, portanto, temos ainda uma parte importante que são as vogais e as consoantes de ligação. Em algumas palavras, as vogais estão presentes, mas servem apenas para ligar, tá certo? A ausência total da vogal temática pode dificultar a pronúncia e a formação de uma nova palavra. Então, são usados fonemas, ou seja, sem valor significativo, como preparação do radical para receber novos morfemas. Exemplo, vamos aos exemplos. Parisiense, nós temos aí a vogal I, que funciona como uma vogal de ligação. Temos aí a palavra cafezal, temos a consoante Z, que também será uma consoante de ligação entre o radical e o sufixo. Chaleira, temos aí a letra L, que é exatamente uma consoante de ligação que separa o radical e o sufixo eira. Machadiano, a mesma coisa, temos o I separando o radical e o sufixo. Prateleira, também segue a mesma situação. No caso aí o E é a vogal de ligação e o L funciona como a consoante de ligação. E é bom que entendamos isso para, na hora de se fazer a classificação, de se entender a estrutura das palavras, é importante saber que existem as vogais e consoantes de ligação. No nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar a formação das palavras. Nosso próximo vídeo vai tratar exatamente deste tema, a formação das palavras por composição e também por derivação. Composição por justa posição, composição por aglutinação. Derivação por prefixo, por sufixo, por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Derivação parassintética, derivação regressiva, derivação e também derivação imprópria. Então veremos esse conteúdo no nosso próximo vídeo aqui no canal O Português do Aurélio. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil a todos vocês. Vamos continuar produzindo novos conteúdos e no próximo vídeo nós concluiremos esse conteúdo muito importante que envolve duas questões básicas, a estrutura e a formação das palavras. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, deixem os seus likes, os seus joinhas, proponham novos conteúdos, indiquem novos compartilhamentos, compartilhem esse vídeo com os seus grupos, com os seus amigos e inscrevam-se no canal. Agradeço a atenção de todos e todas, um grande abraço e fiquem com Deus.